Olá, eu sou Hernandes Pereira, sou professor de Geografia, também formado em Pedagogia. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Nesse espaço você terá a oportunidade de conhecer temas do campo da Geografia Física e Humana e seus desdobramentos na nossa vida cotidiana. Por isso, pegue o seu lápis, papel, ou seu celular, tablet ou computador e faça suas anotações. Não saia daí! Agora vamos tratar um pouco sobre o bioma da Caatinga. Esse bioma tem aproximadamente aí 844.453 quilômetros quadrados de extensão. Ocupa mais ou menos aí 11% da área do territorial brasileiro. Do IBGE de 2010, nós temos aí 27 milhões de pessoas que vivem nesse bioma, ou seja, aproximadamente 13%. É possível que esse número se modifique a partir do censo que está sendo realizado pelo IBGE em 2022. A Caatinga está localizada na região Nordeste, então você vai encontrar áreas de Caatinga no Piauí, no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e também uma pequena área de Minas, ali, aproximadamente no norte de Minas. Essa vegetação da Caatinga, ela tem mais ou menos essas características, né? É uma região que ela é chamada de semiárida, existe ali uma certa umidade, mas ela tem essas características, né? Com esse tipo de vegetação, né? Como vocês estão observando, e é uma vegetação muito adaptada ao tipo de clima da região. Outro detalhe também que os povos considerados tradicionais que construíram, né, a história dessa região Nordeste, né, são os próprios indígenas, os povos originários. Temos os sertanejos, os vaqueiros, os quilombolas, né, povos negros que herdaram, né, toda uma tradição cultural, inclusive terras, né, dos antigos quilombos, né, do Brasil, que vai constituir aquilo que nós chamamos do povo nordestino. É claro que também a imigração europeia é um elemento que faz parte aí dentro desse processo, né? Aqui mais ou menos eu tenho umas imagens dos sertanejos, né, que são pessoas extremamente adaptadas, né, às condições do clima, né, da região. Esses animais são muito utilizados como forma de transporte, né, principalmente nas propriedades mais tradicionais. Você observa essa roupa, né, que é uma roupa feita de couro, que tem justamente o objetivo de proteger o sertanejo e o vaqueiro, né, dos espinhos, né, que são muito característicos da vegetação da Caatinga, né. Uma outra coisa importante, né, que no Piauí especificamente e dentro do sertão nordestino, nós vamos encontrar um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil, que fica na Serra da Capivara, mais ou menos aqui no sudoeste do estado do Piauí, como vocês podem observar nesse mapinha aqui, né? Temos uma ideia aí de como é que esse local ele se posiciona. O Parque Nacional Serra da Capivara tem aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados de extensão. Se você compara com o município de São Paulo, o município de São Paulo a cidade de São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados, ou seja, esse parque nacional quase que chega ao tamanho da cidade de São Paulo, né, para se ter uma ideia da sua extensão. Um parque que há 260 milhões de anos, né, resultou, né, de um período, né, em que praticamente todo esse bioma estava abaixo do nível do mar, né, e que posteriormente, com o passar dos anos, né, ele acabou se transformando numa floresta tropical, e após uma era glacial, isso aproximadamente há 10 mil anos atrás, o que temos hoje como vegetação é o que nós chamamos de caatinga. Então observa muito bem como que a paisagem do Nordeste foi modificando ao longo do tempo. É interessante que ele aborda, né, que os sinais do antigo ecossistema e da fauna que ali existia, como preguiças enormes, aves gigantescas, o tigres, né, tigres dente de sabre, pode ser visto por meio de pinturas rupestres resguardadas pelo sítio arqueológico do Serra da Capivara. Vou mostrar um exemplo.
Aqui nós temos, né, dos monumentos naturais, né, mais representativos da Serra da Capivara, e aqui a gente observa as pinturas rupestres, né, que dão uma certa ideia de como é que era a vida das pessoas na região da Caatinga, né, há muitos anos atrás, né. Uma coisa importante, né, que nós não dizemos que a Caatinga tem um clima árido. Na verdade, o clima ele é semiárido, né? Ou seja, ele é uma estação seca prolongada, né? Ele tem uma estação seca prolongada e uma estação chuvosa muito curta. E um detalhe importante é que as chuvas são muito mal distribuídas ao longo do tempo e do espaço, né? Se formos juntar todo o percentual de chuvas que cai durante um ano, aí em torno de 800 milímetros anuais, mas fica mais ou menos dentro dessa faixa, né? 450, 800 milímetros. Isso quer dizer que existem períodos aqui no sertão que ocorrem períodos de seca. Vou mostrar aqui mais ou menos esse material que é um climograma, né? Nós já conhecemos, já vimos em outras aulas como fazer a leitura do climograma, especificamente da cidade de Juazeiro, onde aqui nessa coluna vermelha nós temos as temperaturas, temos tanto em Fahrenheit quanto em graus Celsius, mas o que nos importa é a temperatura em graus Celsius. E aqui essa linha vai mostrando a variação dessa temperatura ao longo do ano, né? Como você pode ver aqui embaixo, né, nós temos aqui 1, 2, 3 até 12, que são os meses do ano. Então, basicamente, as temperaturas vão oscilando em torno de 22, 25, 27, podendo chegar até 30 graus em determinadas épocas. E aqui a gente observa nas barras azuis os períodos mais chuvosos, basicamente nesses meses aqui de janeiro, fevereiro, março e abril, né? Onde você tem aqui um período maior de chuvas, e quando vamos chegando no período de outono, inverno, você tem uma baixa umidade, né, muito significativa, né, mostrando basicamente aqui como é que essas chuvas vão se organizando aí ao longo do tempo, o que vai caracterizar o clima semiárido da região. É muito importante essas duas fotos, porque se você observar aqui, nós temos uma construção aqui e aqui essa mesma construção, ok? Então, o que que acontece? Eu tenho a situação, né, na região do inverno, para você ver como é que a vegetação fica amarelada, fica acinzentada, né? É justamente um período de muita seca, então a vegetação ela já está adaptada para isso. E aqui nós temos o mesmo lugar, né? Porém num período um pouquinho mais chuvoso, né? Onde você já vê a vegetação já restabelecida. Esses ciclos são normais, né? Então é muito importante lembrar que o sertão nordestino ele não tem somente essa característica aqui que vocês estão vendo. Em períodos mais chuvosos ele pode também alcançar essas características. Por isso que nós dizemos que se trata de um clima semiárido. Aqui eu tenho mais uma imagem muito interessante, onde a gente pode observar aqui a formação, a feição geomorfológica, nesses paredões, né, de relevo, e você observa como que o sol, as temperaturas, né, vão fragmentando, né, essas rochas, né, dando essas características aqui, como vocês estão vendo, que é típico do sertão. É muito importante lembrar que esta é a paisagem típica, né, da Caatinga. É muito importante deixar claro isso. Então, isso é um bioma natural, que possui tipos de espécies vegetais específicas e também animais bem específicos da região. Então, não é uma área insólita, né, como se poderia dizer. Uma outra coisa importante, né, é que os solos, né, em sua maioria, são rasos, de baixa fertilidade, né, é uma vegetação, né, de savana estépica, né, como assim? Né? É uma vegetação mais baixa, né, lembra muito as savanas africanas, né? Estepes são vegetações mais baixas, né, como vocês podem ver, que estão adaptadas, né, são bem adaptadas ao clima da Caatinga, né? Se aproxima um pouco, né, do cerrado. Outra coisa interessante é que a vegetação ela tem um caráter xerófilo. O que quer dizer isso? Né? É uma vegetação que já é adaptada a pouca quantidade de água.
então as folhas são menores, né? São modificadas, muitas vezes as folhas elas são mais espinhosas, né? São folhas tão pequenas que elas têm mais ou menos a característica de espinhos, justamente para tentar evitar o máximo possível a perda de umidade, né, das plantas, né, pelo processo de evapotranspiração. Outra coisa, né, nessas plantas da caatinga, as raízes são mais profundas, justamente para absorver a água do solo em maiores profundidades, né? E essas plantas normalmente possuem, né, um sistema de armazenamento de água no caule e nas raízes, justamente que vai garantir a suculência, né, da planta. Inclusive, alguns nordestinos, por exemplo, cactos, né, conseguem extrair água de dentro desses tipos de vegetação, né, para que se possa obter recursos, né, água aí. Outra coisa importante é a biodiversidade. Não é porque é uma região semiárida que não vai ter biodiversidade. Vai sim, aproximadamente 932 espécies de plantas, né? Se juntarmos aí, por exemplo, a fauna, você chega aproximadamente aí mais de 1.400 milhões de espécies, né, de fauna. E é claro, uma fauna e flora que está relativamente entrando em extinção, né? Como, por exemplo, essa planta que é chamada de aburama de cheiro, como o gato do mato, o periquito cara suja, né, que também está entrando em extinção, a onça parda e o tatu-bola, né, são alguns exemplos de animais, né, e vegetais que estão entrando em extinção em função das atividades humanas, né. Aí é importante também deixar claro, né, que quando a gente fala da biodiversidade, esse tipo de plantação aqui, né, a mandacaru, né, é muito comum nessa região. Então você pode observar que os espinhos, na verdade, são folhas, né? E justamente o formato, né, dessas folhas impede com que a planta perca a umidade. E ela tem uma capacidade muito grande de armazenar dentro de si água. Então, de modo que se você for cortar, né, você vai encontrar aí bastante água, né, que está armazenado aí nessas plantas, né? Por isso que é uma planta bem específica da região. Bom, o bioma da Caatinga também sofre ameaças, né, desde os períodos da colonização, né? Apesar de toda essa biodiversidade, nós temos aí o problema do gado, né, em grandes quantidades, o pisoteio do gado, né, que aos poucos vai colocando em risco, né, a vegetação da Caatinga, bem como a criação de caprinos, né, que é muito comum no sertão, a quantidade de caprinos, né, a forma como essa pecuária praticada também gera uma série de problemas. Temos o problema das carvoarias, né, principalmente no que diz respeito, né, à mão de obra que é utilizada nas carvoarias, né. Muitas vezes é um trabalho infantil que está sendo utilizado de forma clandestina e um trabalho praticamente escravo, né, que é explorado aí por essas carvoarias. Além disso, é claro, não poderíamos deixar de falar do desmatamento, né? Claro, dentro da Caatinga, apesar da vegetação, né, existe sim desmatamento, principalmente para dar lugar às propriedades, né, agrícolas e pecuárias na região, e é claro as queimadas, né, que também são aí resultados desse processo aí de ocupação e que se tornam grandes ameaças aí para a região da Caatinga. É isso, né, essas informações, eu espero que a gente possa se encontrar em outro momento.